Bem-vindo a mais um episódio de Novos Clássicos Show, nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio extra no site, vambora. Caiado se filia ao PSD e passa a disputar a candidatura presidencial com Ratinho Júnior e Leite. Então, cara, essa foto aqui eu acho que diz tudo, né? Que é o Kassab, o presidente do PSD, com o Ratinho Júnior, que a gente falou muito no último episódio. Espero que a piada não fique velha, tá? Isso é muito engraçado. Esse episódio é sobre o Caiado, né? Então a gente não vai ficar spamando isso. Então, relaxa. Mas, e o Eduardo Leite também, do Rio Grande do Sul. E, cara, interessante, né? Porque o Caiado... Isso aqui é um vídeo no contexto das eleições presidenciais, né? Então a gente vai falar, cara, porque, tipo, a posição que o Caiado tá na pesquisa, na última pesquisa da Atlas que saiu, como o Caiado é avaliado como governador, e, enfim, a força do PSD. Mas é um desenvolvimento interessante, né? O fato que o Caiado resolveu sair do União Brasil. Cara, exato. E você tem que pensar que esses movimentos, né, sempre... Quando você vê um deputado mudando de partido, isso tem implicação que é muito restrita, né? Assim, o cara aproveitou a oportunidade, janela partidária, e aí ele pulou. Isso não exige que ele mobilize muitas forças. Agora, o Caiado, como governador, um cara que tem poder em uma porrada de prefeitura, tem representante a nível federal, tem muitos representantes a nível estadual, o pessoal mais próximo dele todo vai ter que migrar, né? Aos poucos, pelo menos que seja, né? Nem todo mundo vai ter oportunidade esse ano. Então, assim, não é uma decisão pequena, é a notícia que tem que tomar com a gravidade que é necessária. E o Caiado também, cara, ele é um dos OGs do União Brasil, né? Então, o União Brasil era o DEM, a gente já falou sobre isso. O DEM, por muito tempo, era o único partido de direita, mais direita mesmo, que existia no Brasil, na época que o PSDB concorria às eleições presidenciais. E, cara, ele tá lá desde o começo, né? Desde a época que o DEM era o PFL, que sei lá o quê, bababá. Tipo, o DEM diretamente, que virou União Brasil, é o herdeiro da Arena, né? Que era o partido da ditadura. E aí o cara não tá lá desde sempre. Desde sempre. A gente já falou, meio que se você assistiu o vídeo lá, o Novos Clássicos original, pô, a trajetória do Caiado ele entra na política à época da Constituinte. A época ainda não era, se não me engano, não era nem pelo PFL que ele tava, mas ele entra pra garantir lá o direito de propriedade. Aí rapidamente já chega na mesma panela do DEM, e hoje em dia o DEM é uma parada gigantesca. O DEM era um partido pequeno, né? Ao longo do governo da Dilma, assim, acho que tinha lá seus 11 deputados, em torno de 10 deputados. Sim. Ele tinha baixa relevância e hoje em dia é um dos grandes partidos brasileiros. Só que irreconhecível, tá? Irreconhecível. Sim. Aqui é interessante você ver... Isso aqui é a página da Wikipédia da Câmara de Deputados do Brasil, né? E aí você vê, cadê o União Brasil? União Brasil é esse azul clarinho, tá na mesma cor que o PP... Ou tá na mesma cor? Tá quase a mesma Exato, cor. mas o União Brasil é esse aqui, né? Então você vê, tem uma bancada bem grande na Câmara dos Deputados. Seria a federação dos dois, né? Que... Pois é. Tá meio engasgada. E o PSD é esse laranja, então ele é menor na Câmara dos Deputados, então pelo menos desse ponto de vista ele tá saindo para um partido menor. E qual é a relevância da Câmara? É o número de assentos na Câmara que dita o fundo partidário, né? Então, para você fazer uma campanha ou a presidente ou qualquer cargo do executivo, é muito importante você ter o fundo partidário. Cara, ainda mais, sei lá, prefeitura no interior do Goiás, sabe? Sem dúvida esses caras devem depender de um dinheiro do fundão, assim. Com certeza. No caso lá do Centro-Oeste, os caras conseguem organizar a doação dos agroexportadores ali, né? Os produtores e tal. Mas nem todo município também, então é bastante importante. Se eu não me engano, já tá o cálculo, né, do fundo partidário já foi disponibilizado esse ano. E o Pepuni vai ter acesso, mais uma vez, a mais de 1 bilhão, né? Então, porra, é um dinheiraço da porra, um bizarro. Pois é, e aí o que o PSD ganha, na verdade, é que, cara, a performance deles tem sido incrível, assim, nas últimas eleições pra prefeitura, basicamente, né? E o PSD tem ficado cada vez mais meio que o partido pega tudo, mas, cara, ao quadrado, assim. Então, o cara tem ao mesmo tempo o Caiado e o Eduardo Paes, sabe? É só uma questão de tempo até, sei lá, o Campos lá de Recife ir pro PSD também, aí vai ter um cara mais à esquerda ainda, pelo menos teoricamente. Mas você vê, isso aqui foi o resultado da última eleição que teve no Brasil, 2024, de prefeitos. E, cara, o PSD é o partido com o maior número de prefeitos. Conseguiu superar o MDB, superou o PP, superou a União, superou o PL, superou o PT. Então, cara, mais poderoso que todos os partidos do Centrão e mais poderoso que os partidos ideológicos. E o que é interessante é que, se você ver aqui na reportagem, o PSD lidera com folga em estados do Sudeste e Sul, como São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Tanto que você vê aqui, né? Cara, é o governador do Goiás, então Centro-Oeste, né? Conta meio que no Centro-Sul brasileiro. O PSD, Ratinho, né? Que? Ih, não tocou o áudio. Ué. Governador de
do Paraná, e o Leite, que é governador do Rio Grande do Sul. Então, cara, tipo, é interessante, assim, tá indo pra um partido poderoso, né? Porra, pra caralho, né? Em termos de prefeitura já é o maior, e muito do projeto, assim, de bastidores, né? Quais são os planos do Kassab pro Brasil? Qual o projeto do Kassab pro Brasil? Ele traz, assim, tenta trazer de volta a visão parlamentarista que se tinha lá no princípio da República. Era um debate do PMD, um debate dentro do PMDB à época, né? Quer dizer, o Brasil... E toda a Constituição foi montada para isso, foi montado para ser um regime parlamentarista. E mais ainda, a reforma também do modelo de votação, né? Na conversão para o modelo distrital. Então, por isso explica em parte também porque que o projeto dele é tão focado meio que em prefeitura, lideranças estaduais, e ele se posiciona como meio que um centro pragmático a nível ideológico, pelo bem do Brasil, enfim, questão é bem difuso, né? Qual a ideologia, mas existe um projeto ideológico, não é tão ideológico, mas administrativo, né? Por detrás. Então é converter a República Brasileira para esse modelo distrital parlamentarista a nível nacional. Seria bizarro, né? Assim, eu acharia horrível, né? Eu não curto esse projeto, tipo, acho horrível, né? Talvez um dia valha a pena a gente fazer um vídeo só sobre isso. Né? Mas, cara, pelo amor de Deus, não caia na parada de que, não, que o Brasil precisa, na verdade, é o voto distrital, o distrital misto e tal. É tipo, cara... Dog, não, sabe? Isso é basicamente... Isso é a mesma coisa... Quando as pessoas dizem isso, é igual as pessoas dizem, não, na verdade o Brasil precisava ser parlamentarista. Não, o Brasil precisava ser uma monarquia constitucional. Tipo, cara, você só olha pro que tá posto e fala, o que tá posto não funciona. Então eu vou mudar coisas aleatórias pra funcionar. E claramente o Brasil ser parlamentarista seria horrível, na real. Seria piorar consideravelmente, tipo, o que tem de bom no governo brasileiro. E você vê o que os governos ao redor do mundo que são parlamentaristas ou têm voto distrital, todos eles reclamam muito do voto distrital, né? Então... O modelo, cara, de novo... Tomaram, o problema não é o modelo. O problema é sempre o povo, né? Tipo, cultura nacional e tal. Não tô falando cultura, arte, cinema, mas tipo, hábito, né? Virtude, é meio que a cultura política, né? É meio que, cara, é o povo, entendeu? É isso. É exatamente... A merda que o sistema político é exatamente proporcional ao povo, assim. Aí você nunca vai encontrar uma escapatória disso. Mas é interessante porque essa perspectiva do voto distrital, né? Caralho, parlamentarismo distrital, era tipo, era a opinião do cara, uma parte, assim, dos caras ilustrados nos anos 90. Né? Essa era como, cara, eu sou um cara moderado, de centro, pró-Brasil, ilustrado, e essa é a minha opinião sobre o que a gente deveria fazer. Aí viveu um período de baixa do caralho, né, ao longo dos anos do PT, para agora, tipo, um operador político, talvez o maior do Brasil, né, o mais sensacional do Brasil, esteja convencido disso, esteja trabalhando em favor disso. Então a gente está vendo um reavivamento, né? O ressurgimento tem muitos ancs por aí que se você conversar com eles vão meter o papo do voto distrital. Então a gente está vivendo o ressurgimento da ideia do parlamentarismo distrital. Eu, pessoalmente, assim, não vamos me aprofundar muito nisso, mas para mim, assim, cara, 2 motivos que eu acho uma merda. Baixa representatividade do voto local. Então, porra, provavelmente seria um modelo first past the post. Acho uma merda. E segundo, cara, o trabalho do deputado não é ser um síndico, né? Um distrito. Acho que pode ir além disso, mas enfim. Pois é, mas vamos lá. Então, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, anunciou nessa terça-feira que deixou a União ao Brasil e se filiou ao PSD, sigla presidida por Gilberto Kassab. Caiado quer ser presidente da República, quer ser candidato à presidência da República em 2026. Sem espaço no União Brasil para lançar sua candidatura, ele vinha negociando se filiar ao Podemos ou ao Solidariedade, mas acabou optando pelo PSD. Kassab, por sua vez, já tem 2 governadores com opções para lançar o Palácio do Planalto, Ratinho Júnior do Paraná e Eduardo Leite do Rio Grande do Sul. Além disso, tecnicamente, o Tarcísio era meio que um aliado do Kassab também. Então, se o Tarcísio não tivesse desistido, basicamente, agora o Kassab estaria com 4 presidenciáveis, sabe? Tipo, ele tá só colecionando, assim. Cara, assim, a gente fica tentando pensar, né, como ele montar a estratégia dele, mas, cara, essa altura do campeonato eu vou ter que ser honesto, eu não tô entendendo mais. Entendeu? Eu não estou entendendo. A minha aposta era aquela ideia do Leite, né, versátil e tal, acima de um Ratinho, que é um Tarcísio B, mas agora jogaram o Caiado aí no meio, o que pra mim provavelmente sinaliza cara, o Caiado queria muito disputar essa eleição, essa era a visão lá dos bastidores, cara, eu quero sair, é minha última chance, sabe, eu tenho uma carreira foda aqui na política, eu acho que eu mereço, engoli meu orgulho, apoiei o Bolsonaro, agora é minha hora, meu momento. Ok, beleza. Ele tentou viabilizar isso dentro do próprio partido, que ele fundou, ele expandiu, ele trabalhou.
Ele contava com a aliança de um outro nome antiquíssimo, né? A família, pelo menos. Mas era o nome do ACM Neto lá na Bahia, que também está bem posicionado para ganhar o governo da Bahia esse ano. Tomou uma cagada na cabeça, ficou ressentido e falou, cara, agora eu tenho que ir para algum lugar. Aí realmente estava todo mundo falando, cara, Podemos, né? Agora Podemos ou Solidariedade, que assim, que merda, né? A mesma coisa que jogar, tipo assim, é pedir para jogar para perder, mas esse partido estava disposto a lançar. Aí, do nada, vai pro PSD. Cara, eu só posso imaginar que ele tá indo por cima dos outros candidatos, entendeu? Sim, a gente tem motivos para acreditar isso, né? Então, nas pesquisas da Atlas, cara, a gente vê que em todos os cenários, basicamente, o Caiado sai na frente dos outros governadores, né? Então, aqui, intenção de voto para presidente, primeiro turno, cenário ampliado. Esse é o cenário que todo mundo concorre. Você vê, beleza, o Flávio tá na frente, o Flávio do PL, não vai sair. Aí tinha o Tarcísio também falou que não quer concorrer. Aí tem o Renan, beleza. Ronaldo Caiado, com 3 pontos, muito à frente do Ratinho, muito à frente do Zema. Vamos lá, cenário com o Flávio. Aí o Caiado já tá na frente do Renan, é na frente do Ratinho de qualquer maneira. Cenário com o Tarcísio. Caiado na frente do Ratinho. Cenário com o Michele. Caiado, aqui não tem nem o Ratinho, né? Mas o Caiado tá muito à frente do Eduardo Leite nesse cenário aqui. E aí, sem Bolsonaro e sem Tarcísio, o Caiado tá na frente do Zema e tá na frente do Ratinho também. Então, o resumo da ópera é, cara, em qualquer cenário, o Caiado ele se mostra na frente na frente dos outros candidatos. No segundo turno, isso aqui significa pouco, na minha opinião, tá? Muito cedo, né? Mas você vê as intenções de votos do Caiado, na real tá empatado com o Zema e o Ratinho, né? Mas enfim, por enquanto, o que importa é o primeiro turno. Aí né? é quase a votação anti-Lula, né? Ainda não acho que não tem muito o afã, né? A necessidade de votar, o desejo, ou o conhecimento até. Pois é, em termos de ranking dos governadores, a gente fez um vídeo só sobre isso, acho que foi um vídeo bem bom. A Atlas, no final do ano passado, publicou essa pesquisa aqui, cara, que era literalmente perguntando para a população dos estados quão bem elas avaliavam seus próprios governadores em vários aspectos possíveis e também no aspecto geral. E no aspecto geral, o Caiado é disparado o governador mais bem avaliado. Então, cara, 80% da população de Goiás avalia o Caiado como aprova ele, sabe? 10 pontos na frente do Fonteles do Piauí, e o Nordeste é um lugar que o voto ele é muito concentrado, né? Então, sempre que você vê eleição de governador no Nordeste, cara, os governadores ganham com 70%, 80%, às vezes beirolando 90% dos votos. Então, o fato que o Caiado, o cara no Centro-Sul, tá tendo esse grau assim, de unanimidade de aprovação, na minha opinião, é algo significativo. E, cara, você vê, cadê o Ratinho? O Ratinho também tá bem avaliado, mas, cara, né? Tem um gap aqui. E o Eduardo Leite... Cadê o Eduardo Leite? Rio Grande do Sul. Tá com 46 pontos só, entendeu? Comparado com 80 do Caiado. Então, eu acho, por todas as métricas que a gente tem, né? Ele seria um candidato mais forte do que o Ratinho e o Eduardo Leite. Mas... Será mesmo que o Caiado vai sair pelo PSD, cara? É isso que eu fico pensando. Isso é insano. Talvez ele seja a solução pra superar algum tipo de impasse ali internamente. E aí, tipo, se ele sair, cara, então o PSD não vai fazer... O Caiado é um cara que tá à direita, tá? Eu já consideraria. Então não vai fazer nenhum jogo dúbio, né? Pra campanha presidencial, não. Vai, no segundo turno, claramente apoiar o candidato à direita. É isso. Eu não imaginava que essa seria a opção do Kassab, assim, mas né? Porque vai acontecer. É aquilo, eu fico imaginando. Vamos supor, você é o PSD e você lança o Caiado. Aí o Caiado faz a campanha dele, etc. Aí ele faz lá 10% dos votos, sei lá. Uhum. E aí no segundo turno, beleza, não foi pro segundo turno. Quem foi o Lula e o Flávio. Caralho. Aí vamos supor que no segundo turno o Kassab chega pro Caiado e fala, agora, ó, fecha o bico, porque a gente vai ter que apoiar o Lula. Sei lá. Ia ser muito estranho, porque o Caiado se tornou a cara do seu partido, sabe? Cara, e exatamente, tem todo o trabalho de bastidores pro Caiado trazer a base aliada, né? As pessoas estão ligadas ao trabalho. E a gente já falou, cara, lá no Centro-Oeste os caras chamam ele de presidente. Então tem muita gente envolvida no grupo político do Caiado que vai fazer esse pulo agora pro PSD. E aí, eu acho que assim, se o cenário que tá pintando foi esse mesmo, né? Cara, vai ter Lula, Flávio, Caiado e Renan. Sim. Cara, esse segundo turno vai ficar bem esquisito pro Caiado, assim, né? Eu não sei se o Kassab vai conseguir posicionar ele pra ser neutro, ou então pra apoiar o Lula, se necessário, ou então pra base aliada. Geralmente, a nível local, o Kassab deixa bem livre, né? Assim, quando você tá falando... Vou dar um exemplo que é óbvio pra todo mundo. Prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes.
Cara, o Kassab tá nem aí, entendeu? Quer fazer o jogo com o Lula, faz. Quer fazer jogo com o Flávio, faz. A pauta mesmo, o projeto nacional, é exatamente isso que eu tava falando. Que é, cara, distrital e o caralho, legislativo mais forte. E eu não sei, talvez essa venha fazer parte da campanha do Caiado, entendeu? Talvez seja um momento que o PSD tá se preparando para apresentar esse projeto a nível nacional, parar de operar nos bastidores. E o PSD parece um partido muito genérico, né? Mas ele tá resgatando, cara, um ideário antigo, né? A sigla muito antiga, não é o mesmo, tá? Mas tá tentando trazer essa imagem, assim. Então, eu não sei, para mim, cara, muito confusa a opção do Caiado por fechar com o Kassab, assim. Pois é, cara, porque pra mim o negócio é... Tá realmente garantido, ele realmente conseguiu garantido que o Kassab vai lançar ele pra presidente, sabe? Porque... Eu acho que ele só faria esse pulo assim. Pois cara. é, né? A lógica da informação que a gente tem do que passa na cabeça do Caiado seria essa. Tipo, cara, o motivo pelo qual ele tá insatisfeito no União Brasil é... Cara, quero sair pra presidente essa merda aqui não estão deixando eu sair pra presidente por causa de conchavos e o caralho. Então vou sair pra outro partido. Só que, cara, é isso, né? O Kassab, ele tá nesse jogo de tipo, vou no Tarcísio, vou no Ratinho, vou no Leite. Esse tempo todo, então não sei, cara. Eu penso que talvez essa mudança do União Brasil pro PSD seja uma parada tipo, cara, dado que eu não vou sair pra presidente, sabe? Dado que eu não consegui convencer o União Brasil a sair pra presidente, eu vou trocar pra outro partido porque pra minha carreira futura, pra minha carreira política futura, faça mais sentido, entendeu? Agora, como exatamente? Eu não sei. E uma das provas, assim, que eu acho que as pessoas não estão levando super a sério essa parada do Caiado, se quer sair para a presidência, é o fato que a porcentagem dele se eleger não se moveu no Polymarket, né? Porque... Ele aparece? Aparece. Ele não aparece no gráfico mais. E não, ele nem tá aqui, né? Mesmo assim, a porcentagem do Ratinho não se moveu para baixo, entendeu? E isso eu acho que... Tipo, tem o mesmo significado, né? Porque dentro do mesmo partido só dá pra sair um presidente. Então, se for o Caiado, não vai ser o Ratinho. Então, a porcentagem do Ratinho teria que ter caído. Mas você vê aqui, cara. O Ratinho Júnior, ele tá em 7% agora, nesse momento. E ele tava em, tipo, cara, menos do que isso, alguns dias atrás, entendeu? Então, o natural das pessoas levarem isso a sério seria... Com esse anúncio do Caiado trocando para o PSD e o fato que ele sairia, era pra ter caído o Ratinho Júnior. E, tipo, era pra ter caído o Ratinho e aparecido o Caiado, né? Essa dinâmica... A dinâmica do Polymarket, ela claramente funciona da seguinte forma. Tem o Lula em primeiro, lentamente subindo aqui nas porcentagens. Tem o Flávio em segundo, se consolidou, né? Depois do Tarcísio. E aí tem meio que uma mega disputa, assim, pelo terceiro lugar. E não aparece todo mundo no gráfico, mas dá pra você ver aqui embaixo. Aí tá o Ratinho, 7% agora, que foi subindo na medida que o Flávio foi o Tarcísio foi caindo. Tem o Renan também, meio correndo por fora. E aí ainda aparece um Tarcísio aqui. Esse tipo de porcentagem não tende a chegar até zero por motivos de taxa de transação e o mero fato que você vai... Se você apostar esse dinheiro, seu dinheiro vai ficar preso nessa porra até o final do ano. Então, às vezes não faz sentido você... Por exemplo... Jair Bolsonaro tá com 1% de chance. Pô, era pra estar em zero. Só que não faz sentido você comprar não no Bolsonaro, sabe? Porque você vai estar prendendo seu dinheiro por 8 meses. Então, ele vai estar travado quando ele podia estar rendendo num CDB aí do Itaú, rendendo no Tesouro Direto por 1 ano. E você ainda tem que pagar taxa pro Polymarket, sabe? Então, em geral, esses números aqui têm umas certas barreiras de resistência que eles não costumam cair abaixo de um certo valor. Talvez 4% seja essa barreira. Mas, enfim, tudo isso é pra dizer que, mano, o Ratinho não ter caído, eu acho que mostra que, cara, talvez o Caiado realmente não vá sair, sabe? Cara, o que eu penso assim, que também pode ter motivado ele é ressentimento também a forma como o DEM, né, foi desnaturalizado na transição para a União Brasil. Então, assim, é um partido que já foi presidido pelo próprio Caiado, hoje já é presidido pelo... não é o Rueda, né? O outro lá, o Ciro Nogueira, etc. Então, assim, é um perfil muito diferente do Caiado. O cara vai falar, mas são dois caras do interior do Brasil. Mas o Caiado é um cara heritage, né? Ele a família dele tá envolvida com política há gerações. Ciro Nogueira, o que me consta, era vendedor de carro, né? Até ontem, assim. Então, e é um cara que tá envolvido com uma porrada de escândalo. Não, o Rueda, né? Rueda, então. União Brasil, Cara, então, o Rueda é um cara aí da mesma forma também, né? Os dois são amiguinhos, mas... Cara, o Rueda é um cara que vai disputar agora pra deputado federal pelo Rio de Janeiro. Não sei se você tá sabendo dessa porra, né?
Ele já fez algum tipo de negociata com o presidente de Belfor Roxo e aí os currais da Baixada Fluminense vão levar o Rueda pra Câmara mais uma vez. Então, assim, são um tipo de cara muito diferente. O partido, de certa forma, estava irreconhecível e o Caiado poderia estar apegado, né? Ou a fim de, enfim, contando com a boa vontade desses caras, que ele não recebeu. Aí ele falou, foda-se também. Então, foda-se. Vou pro projeto mais... Vou pro melhor partido de centrão do Brasil, vai. O PSD, provavelmente, hoje é... mais eficiente, né? Mais eficiente, né? O que tem. É o menos descaralhado, assim, dos partidos de centrão. Acho que menos descaralhado que o PMDB, sabe? Hoje em dia. Sim, pois é. E aí, só pra continuar aqui dando as declarações do Caiado, ele falou: busco nesse momento uma oportunidade para poder também contribuir com a discussão nacional de uma eleição em 2026, para que nós possamos mostrar ao Brasil que isso é um gesto de total desprendimento. Aqui não tem interesse pessoal de cada um. Aquele que for escolhido levará essa bandeira de um projeto de esperança. Leite e Ratinho deram declarações de boas-vindas ao colega. Antes da nossa aspiração individual como agente político, vem a nossa aspiração como brasileiros. Cara, eu acho engraçado esse tipo de declaração ultra genérica que o nego do Centrão dá até mais do que o cara de partidos ideológicos, sabe? Com certeza. Tipo, eu imagino que, sei lá, as pessoas do PT devem acreditar muito mais nisso com relação meio que ao Lula, sabe? Que é tipo, não, eu tenho que sacrificar a minha carreira por causa do Lula, porque, mano, a minha aspiração individual é menor do que o projeto do Lula, tá ligado? Que é o PT, beleza. Só que aí esses caras ficam falando isso o tempo inteiro, sabe? Enfim. Caiado também publicou uma carta ao presidente do União Brasil, Antônio Rueda, em que se despede do partido, mas pede apoio dos membros da legenda em sua caminhada para endireitar nosso país. Tenho grande estima pelo nosso partido, mas minha determinação de devolver o Brasil aos brasileiros fala mais alto. Em resposta, Rueda divulgou nota em que, de respeitar a decisão de Caiado, lhe deseja sucesso. A política é feita de ciclos, escolhas e convergências. Desejamos do governador sucesso nessa nova etapa, com votos de boa sorte nos desafios que apresentam. Então, é isso, né? Bando de nothing burgers. Pareceu cordial, né? Mas eu não sei se esses bastidores foram tão cordiais assim, não. Pois é, cara. E aí, deixa eu ver. Uma coisa que eu acho que torna o Caiado mais forte do que o Ratinho é porque, por exemplo, ontem a gente fez um episódio sobre a candidatura do Ratinho, né? E aí eu imagino que o nego pode estar pensando, cara, pô, vocês falaram que o Ratinho não tem nenhuma chance. O que vocês acham do Caiado? Eu acho que o Caiado também não tem nenhuma chance de se eleger, muito improvável. A não ser que, cara, dê algum caô com o Flávio, muito grande, assim. Mas eu não sei, sabe? Cara, acima de tudo, eu ainda tô com dificuldade de entender o que o PSD ganha com essa candidatura autônoma, sabe? Porque assim, você não tem exatamente prêmio por disputar a eleição e perder, entendeu? Sim. Você estaria melhor posicionado como um partido fisiológico, que não tem um objetivo que são necessariamente ideológicos, né? Falei, o PSD tem objetivo de reforma estrutural e o caralho. E você tá acoplado a um projeto que é mais ideológico, vai ter mais tração eleitoral. O Caiado, das peças que estão ali no tabuleiro do PSD, é o mais ideológico. Sim. E talvez o que tenha mais popularidade local e tal. Ele tá mas você acha que ele tem alguma chance de Acho que não. Ganhar do Flávio no primeiro turno ou ir pro segundo turno? Cara, assim, eu acho que esse ano ainda vai ter muita entropia no geral. E envolvendo o nome do Flávio, tá? Então acho que tem coisas a serem investigadas no Rio e no Brasil que pode acabar sacaneando o nome do Flávio. E o Flávio tem teto de vidro, gigante, né? A gente já falou várias vezes. Ele é empresário de chocolates, empresário de... Chocólatra. Imóveis e tal. Então, tipo... Sendo candidato moralista anticorrupção, não sei se o Flávio é a melhor escolha, sabe? Eu ainda não acho que ele embarcou de verdade. Assim, eu acho que o irmão provavelmente tá muito no ouvido dele, né? Então as coisas que a gente Carlos ou o Eduardo? O Eduardo. O Carlos provavelmente também, né? Mas é difícil compreender seus pensamentos. Então, tipo assim, agora ele tá em Israel, lá no fórum de alguma coisa, pelo sionismo, ou antissemitismo, ou alguma coisa assim. Ele tá dando assim, uma porrada de declarações lá pro Estado de Israel que eu não consigo enxergar exatamente como fazem parte da estratégia eleitoral dele, assim, né? O Lula, cara, já entregou as chaves do governo, já tá rodando o Brasil. Entregando obra, trabalho, já abriu a carteira, os projetos já estão rodando aí. Eu postei hoje, o PAC tá projetado, vai gastar mais, sei lá, quase 1 bilhão esse ano. Aí agora 1 trilhão de obra. Então, e o Eduardo tá em Israel, que é menor o problema, mas eu acho que estrategicamente tá muito mal. Quem tem esse cacuete de política externa, de ser um embaixador e o caralho, é o Eduardo. Né? Sempre quis isso, sempre quis ser o representante do Brasil em Washington, caralho. Está lá.
Mas eu acho que o Flávio vai fazer uma campanha muito, muito ruim, cara. Então, assim... Então, só, enfim, pra regressar ao meu ponto, pra não ficar fugindo do tema, assim, eu acho que o Flávio vai passar por um ano muito merda ainda. E aí talvez abra uma chance do cara em terceiro lugar, quarto... puxar pra frente, né? Cara, e assim, o Caiado já tem atritos com a família do Bolsonaro, ele teve no último ano eleitoral, assim, eles disputaram a prefeitura de Goiânia um contra o outro. E o Caiado ganhou. Né? Então, assim, ele tem um controle muito grande da máquina ali em Goiás, assim. Eu não quero ser o cara que vai ficar só jogando chopp na água do Flávio. Não me leve a mal, ainda é a candidatura hegemônica. Porra, deu um capital político do caralho. Eu achei assim, interessante acumulado. que o Flávio falou que o Marçal aparentemente vai coordenar a parte digital da campanha dele. Isso novo, me parece poderoso até. Parece poderoso, parece um risco também, sabe? Entendeu? Você vai incorrer em crime eleitoral. Quem não arrisca não petista, né, meu parceiro? Ele tá por trás, né? Tem que tomar risco. Mas me parece assim... Eu acho que o Flávio não só não quer, nunca quis, não vai fazer um bom trabalho, como ele ainda vai ter um ano turbulento em termos de notícias, envolvimentos, etc. E talvez isso abra uma brecha pro Caiado. Não pro Caiado especificamente, mas pro terceiro lugar, vai. Eu tô apostando isso pra... Tá, aí vai falar, caralho, você é o do MBL. Não, estou fazendo essa aposta pra qualquer um, entendeu? Eu só acho que a campanha do Flávio vai ser muito ruim mesmo. Minha análise, sabe? E aí, o Caiado que vai estar por cima, o Ratinho que vai estar por cima. Eu acho que na medida que essa candidatura for se tornando competitiva, eu acho que aí muda completamente o contexto, sabe? A gente sai de uma candidatura hegemônica para uma candidatura menor para... Pô, tem duas candidaturas disputando, etc. E aí acho que as coisas mudam bastante, cara. Sim. E, cara, pra mim, o que diferencia o Caiado do Ratinho é que ele é São duas coisas, né? Primeiro, ele é um personagem muito maior. Então, cara, Caiado, você sabe, o Caiado é o xerife, do agro, sabe? Entendeu? Ele é o cara que vira e mexe tá com um chapéu, caralho, sabe? Terra, esse tipo de coisa. E aí você consegue meio que contrapor um pouco esse Brasil Sabe, esse Brasil do interior meio que rico e super de direita, conservador. Quase um Brasil meio república velha, assim, um Brasil super tradicional, versus esse Brasil do Lula, da Constituição de 88, oba-oba, sei lá o quê. Eu acho que isso é uma contraposição mais fácil de fazer do que o Ratinho, sabe? Que não tem nada. E além disso, o Caiado tem outros pontos mais fortes, né? Eu acho que o Caiado, ele... Cara, é muito forte em segurança pública. Ele é um cara que se ficasse falando de segurança pública, Goiás não tem assassinato, eu vou fazer a mesma coisa no Brasil. Tipo, ele é um cara que, quando teve as oportunidades de aparecer para um cenário nacional, ele aproveitou as oportunidades. Então, quando o Lula tava querendo fazer o SUSP, né, que era o Sistema Único de Segurança Pública, que meio que já existe, né, mas ele queria centralizar mais ainda no governo federal, o Caiado foi o cara que falou, cara, não, a polícia de Goiás tem que ficar sobre meu comando, porque senão vai dar merda. E todo mundo que a gente conversou em Brasília falou que, cara, a polícia do Goiás é muito eficiente, sabe? Então... Sim, o Caiado tem o projetão, né, de passar a autonomia de legislação penal para os estados. É o sonho dele, era o sonho dele. Agora vai ser reformas penais a nível nacional, né, dado que ele vai vir para presidente. Mas assim, é um cara que você consegue discernir o que ele acredita, entendeu? O Ratinho, eu não tenho a mais puta ideia do que o Ratinho acredita de fato, assim, no coração dele. O Eduardo Leite até dá pra saber uma coisa ou outra, sabe? Vai ter um apego à igualdade, etc. Tolerância, valores constitucionais. Ele parece ser um cara bem Constituição de 88 core. O Ratinho... né? Meio de ele é meio de esquerda, então, sim. O Ratinho não dá pra ver, não dá pra entender. De verdade mesmo, pra mim ele é um grande enigma. Agora, o Caiado dá pra saber, cara, porque tem longa trajetória. Porra, eu odeio o Lula há mais de 30 anos, defende o agro há mais de 30 anos, porrada em bandido há mais de 30 anos, entendeu? Então, parece mais um candidato de direita. Pra mim, o problema é que, com todo respeito, né, eu realmente respeito ele, mas tá um pouco velho demais, né, eu acho, assim, Caiado já tá chegando nos 80 anos, cara. Dos governadores aqui, não dos governadores do Brasil, mas dos governadores que podem se candidatar, vamos aqui pro cenário ampliado. Ele é o mais velho disparado, né? Então, ele tem 71 anos, se eu não me engano, né? O Tarcísio tem 50 e poucos, o Ratinho tem talvez menos de 50 até. O Caiado tem 71. Acho que não é? Me lembro de ter visto isso no vídeo que a gente fez, sabe? 76? Caraca, ele é mais velho até do que eu pensei. E vovô, tá chegando perto do Lula já. Por isso que ele tá desesperado. Porque, mano, eu tenho que concorrer uma última vez essa porra, se não for agora... Eu vou lançar com 80 anos. O Lula ganhou, né? Com 80 anos. Ganhou com 76 anos a última, né? 77, pois é. eu acho. E aí, vamos ver a idade.
Tarcísio de Freitas, ele tem 50 anos aqui, dá pra ver. Vamos ver o Ratinho Júnior, né? Não, eu tinha mais novo ainda. Tem 44 anos, então ele é, porra, bem novo. E aí o Eduardo Leite nem se fala. O Zema... Sim, mano, Romeu Zema, é isso que eu quero. 61, caraca, meio coroa também. Tá conservado. Tá bem, filho, tá bem. Comida mineira aí tá fazendo ele ficar jovem. Mas é isso, ele é disparado mais velho. Mas, dito isso, se eu tivesse que fazer um ranking da força dos governadores, eu botaria... O Tarcísio seria o primeiro lugar, o mais forte, sabe? E aí... Só que o Tarcísio não vai correr, beleza. Depois do Tarcísio seria o Caiado. E aí, entre o Ratinho e o Zema, talvez, por incrível que pareça, eu acho que o Zema é mais forte que o Ratinho, sabia? Sério? É porque, cara, o Ratinho, brother, nem parei, ele é do Paraná, irmão. É a quarta força. Quarta força. E Minas é o quê? É a segunda força, porra. Mas é mais dividido. Né? Exato. E essa minha avaliação não é só baseado nessa pesquisa, é baseado em, tipo, cara, quão fácil tal pessoa é de definir e quantos atributos são facilmente distribuíveis, entendeu? Então, o Tarcísio você consegue falar competente, aliado do Bolsonaro, infraestrutura, tipo, gênio, sacou? Porra, isso já é várias coisas. O Caiado você falou o quê? Xerife do agro, direita, segurança pública, sabe? Um pouquinho mais fraco, Zema, alguma coisa de meio de partido novo, eficiência, bababá. E é isso. E é isso, acaba por aí. O Ratinho só não tem nada, tá ligado? Cara, o Ratinho realmente, assim, não sei o que defende. É meio que eficiência, gestão, empresa. Só que mais fraco até do que o Zema, né? Porque ele tem um pedigree menor, né? O estado dele cresce, né? Diferente do Zema. Sei lá. A briga entre Ratinho e Zema, honestamente, cara, pra mim, 2 candidatos impossíveis, cara. Honestamente, assim. Talvez, e aí é isso, né? Talvez o Ratinho até vá concorrer. Mas se a campanha, pra mim, é lá Henrique Meirelles, cara. Que é uma campanha que eu gostei, foi bem feita. Foi bem feito, cara. Odiei a campanha do Henrique Meirelles. Cara, o negócio... Tinha um bom slogan, tava bonita. Só que era um candidato impossível, cara. Cara, assim, a gente discutiu nas candidaturas dos anos anteriores. Tem as pessoas que eu odeio e as pessoas que você odeia, tá ligado? Via de regra, você odeia todos os caras do Partido Novo. Eu odeio... Cara, todos os caras meio do PMDB... Todos os caras do PMDB, na real. Odeio o Meirelles. A candidatura do Meirelles foi bem... Foi uma merda, brother. Ele performou pior do que Ele performou pior do que o João Amoedo, cara. Sabe? Foi uma piada, eu odiava o Meirelles, mano. Outra campanha impossível aí. Sim. E eu odeio a Simone Tebet também, do PMDB. Essa foi uma campanha ruim mesmo. Essa aí eu concordo com você. Mas eu não sei, entendeu? Eu acho que o Caiado... Mas assim, já encaminhando assim pra conclusão desse episódio, eu não tava esperando esse movimento. Pra mim era impossível imaginar o Caiado tomando esse tipo de risco a essa altura do campeonato. Eu achei que ele só ia... naufragar, ia desistir. Desistir, ficar, não, de boa, me aposenta aqui. Eu achei que ele ia desistir da candidatura. De qualquer forma, ok, né? Faz parte. Não dá pra se ter tudo que quer, especialmente na política, que é a arte do possível. Né? Mas um momento surpreendente pra todos. E eu acho que ele só faria isso se ele tivesse por cima. Dentro da correspondência de forças ali. Sim. E a gente tem motivos pra acreditar que ele estaria por cima, porque ele é o best performing governador estadual. Então você vai bater o martelo e falar, Ratinho Júnior, esquece. Não, cara, acho que... E, enfim, pra galera MBL que assiste a gente, eu acho bem ruim pro Renan isso, tá? Acho ruim também. Tipo, real, assim. Tá viabilizando uma... Porque a hipótese da campanha do Renan o Renan tem que estar em terceiro pra, se o Flávio se fuder, ele assumir a posição, né? De novo, qual é a chance disso? É provável, mas, porra, é um moonshot. Tá aí, ó. Só que o Caiado... cara... Quem vai capitalizar é quem tiver em terceiro lugar, entendeu? Exato. É isso. Então, se tiver outra alternativa razoável pro terceiro lugar... É ruim. Não razoável, né? Mas assim, quem estiver em terceiro lugar deve capitalizar no fiasco do Flávio. É o que eu tô apostando também. E aí você vê, o Caiado, nesses cenários aqui, cenário 4, cenário 5, por enquanto, pelo menos, ele tá bem na frente do Renan, entendeu? Então, eu acho que pra candidatura dele, se realmente for o Caiado e não o Ratinho... Eu acho ruim, sabe? O que eu acho que... Então, de novo, o que eu acho que é o calcanhar de Aquiles, assim, do cara, realmente, apesar dele estar muito bem, é idade, né? Então, eu acho que ele vai ter uma performance ruim entre jovens e mulheres, provavelmente, se eu tivesse que apostar. Lugares onde o Lula, né, geralmente é favorecido, entre mulheres e velhos. Deixa eu ver aqui o cenário 5, cara, com o Lula, que é o cenário... Deixa eu ver.
E assim, cara, pra mim é meio assustador, cara, porque 40 anos atrás, em 88, o Caiado estava discutindo com o Lula sobre direito de propriedade, entendeu? Sim. E aí agora em 2026 a gente vai repetir esse debate, cara. O Caiado performa pior com mulheres. Então você vê, ele nesse cenário aqui é o cenário sem Bolsonaro, sem Flávio, sem Michele e sem Tarcísio. O Caiado, ele vai melhor entre homens do que mulheres, beleza? Você esperaria isso pra todo mundo de direita. Aí com os jovens, ele também tá indo meio mais ou menos, né? Então, 16 a 24 ele tá fazendo 11, 25 a 34, 18, 35 a 44, 21, e aí quem é velho volta a cair, né? Então, isso é interessante, assim. Ele tá bem na meiuca, né? Tá bem na meiuca. Mas cara, o que eu penso assim é, por um lado, tenho respeito pelo Caiado, mas, cara, ele não é disso que o Brasil tá precisando agora, entendeu? Eu acho que ainda tá numa lógica muito anti-Lula e tal. Não vai longe. Mas fala sério, se o Caiado ganhasse, você ficaria triste? Cara, eu ficaria feliz, feliz, presidência. mano. Porque isso ia fazer ele digno numa porra da biografia, mano. Ele ia ter uma biografia pica. E eu acho que ele seria um bom presidente também, tá? Pra deixar bem claro. Acho que sim. Com um grupo ali do PSD é meio complicado. Eu acho que eu gostaria que o Caiado pudesse ser mais ideológico, né? Ele vai... Se a gente receber ele, vai ser bastante mitigado, né? Por elementos de moderação. E para avançar um projeto que eu sou contra. Que é a parada da reforma administrativa do Kassab, né? Ele deve ser eleito... Mas eu ainda tenho minhas dúvidas com relação se a é isso. isso, enfim. Mas a parada pra mim é, por que eu acho que o Caiado seria um bom candidato de segurança pública? Eu já entreguei, né? Por que eu acho que ele seria um bom presidente? Porque ele é o... ênfase em segurança Ele pública. tem ênfase em segurança pública, né? E eu sou one issue voter. Eu só vou votar no cara que tiver o discurso Mais e duro. o plano mais duro de segurança pública. Por enquanto é o Renan, depois do Renan é o Caiado, eu diria. Sabe? E aí depois o resto é um bololô de Zema, Flávio e tal. E o Lula é pró-bandido, né? Via de regra, assim. Pró-garantias fundamentais dos bandidos. Pois é. Não sei. Pra mim é isso. Ponto positivo, cara. Segurança pública. Mas eu atenuaria por idade. Muito repetição de tema, né? Não ter uma renovação de paradigma. E eu não gosto do projeto do PSD macro. Aí se o Caiado vai ser o cara que vai avançar ou vai apresentar isso, aí só vendo na campanha mesmo. Pois é. Mas enfim, sobre o Caiado é isso, pessoal. Valeu. Esse foi o Novos Casos de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Entra no site www.novoscasos.com.br. Tem conteúdo extra gratuito e pago pra você apoiar o nosso trabalho. 2 planos, um de 15 e um de 30 é a melhor forma, talvez a única forma de você apoiar esse canal. Então faça isso, se inscreva lá. Fora isso, nos siga no Twitter. Meu arroba é pessoa A99. Meu @novoscasos, @pessoa. Obrigado. Valeu.